Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Leir Storti. Bom dia para todos. Insistimos sempre com todos, estudem a doutrina da realidade. O saber da verdade depende a nossa liberdade e a nossa felicidade. E Marcelo Aranda. Paz e bem para todas e todos. Então hoje vamos estudar o capítulo 13 da introdução de O Livro dos Espíritos, e o início do estudo vai ser feito pelo Leir. Capítulo 13 da parte Introdução do Livro dos Espíritos. As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras acerca de outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Abrindo um pouco para conhecimento de todos, para que possam ter um raciocínio melhor, a parte 12 desta introdução, o nosso querido professor e os mentores dessa obra vieram explicar sobre as dificuldades que cada um de nós, como pesquisadores da verdade, encontramos em face da divergência de conhecimentos em cada um de nós e a liberdade da compreensão própria da sua forma de expressão. Então fica aqui a observação que precisamos considerar que o conhecimento diverge para cada um de nós conforme o grau da evolução espiritual de cada um. Continuando, sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, do ponto de vista do conhecimento e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupem, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mais gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Queridos amigos, essa introdução que aqui está iniciando já explica para nós, em primeiro lugar, o poder, o valor do autoconhecimento de cada um de nós na vida física e na vida espiritual. E esse conhecimento é natural entender que ele varia conforme o esforço de cada um. E autoconhecimento vamos levar para todas as ciências naturais que o mundo nos oferece e a consideração da ciência do astral que trata da nossa realidade espiritual. Então, ninguém deve se ofender, ninguém deve discutir, precisamos apenas procurar entender. Vale apenas trazer para o raciocínio essa dificuldade chamada divergência que existe na linguagem. Leiam a questão número 28 do Livro dos Espíritos, quando o professor pergunta sobre como melhor se expressar com relação aos elementos espírito e matéria. Então, o instrutor explica para eles
que em nosso sistema de linguagem, em todos os quadrantes das nações, não existem expressões adequadas que eles possam usar para melhor explicar para nós. Ele então afirma: vocês têm a obrigação de entender cada um do seu modo, que fale, que escreva. O importante é compreender a verdade. Então, dentro desse ponto, respeitosamente, vamos todos nós nos irmanar em procurar ler, compreender. Continuando, mães ponderam como se explica que os espíritos reconhecidos como seres superiores nem sempre estejam de acordo entre si. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que acabamos de assinalar, existem outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita do caráter dos espíritos. Então, esse pequeno trecho nos faz pensar que é preciso considerar, quando ele expressa abstração feita ao caráter dos espíritos, faz referência à questão da moralidade. E também devemos considerar, na questão de orientação por parte dos mais elevados, aquele que faz a consulta, o nível do seu entendimento para que ele possa ouvir e entender. Então, é preciso, na compreensão, analisar o grau de evolução no curso da perfeição de cada espírito, o que consulta e o que responde com o devido valor. Continuando, este é um ponto capital cujo estudo trará a explicação. É por isso que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, requer observação profunda, sobretudo, como o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São precisos alguns anos para formar um médico medíocre e 3/4 partes da vida para formar-se um sábio. E querem, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, diz respeito a todas as questões da metafísica, da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande tempo, muito tempo mesmo. Queridos amigos, como já observaram, é fácil, ressalta da preocupação desses amigos elevados, mostrar para nós que o conhecimento da realidade, a nossa condição de espíritos, trata de uma ciência do astral, uma ciência do cosmos sideral, que envolve toda a imensidão da família universal, que está sendo trazida para nós para ajudar na nossa evolução. Então, aqui fica o alerta: é necessário interesse, dedicação, ler muito, raciocinar muito, estudar com amor e a dedicação de cada um de nós para a nossa liberdade. Continuando, além disso, nem sempre a contradição é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os homens que professam a mesma ciência divergir na definição dela a uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a consideram sob outro ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas da gramática. É a questão de muito valor para nós. Acrescentemos ainda
que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Será pueril, portanto, ver contradição onde geralmente só existe diferença de palavras? Os espíritos superiores não se preocupam de modo algum com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Então, queridos companheiros, mais uma vez, com a facilidade, venho aqui explicar essa dificuldade por falta, nos limites em que as nações do mundo conseguiram se intelectualizar. Estamos diante de uma ciência do infinito que trata da nossa origem, da nossa presença no mundo, nossa destinação. Então, é preciso se aprofundar, mas é preciso respeitar cada um de nós, no nível em que cada um se encontra, o jeito de falar, o jeito de escrever, sem nos injuriarmos pessoalmente. Compreensão. Vamos só repetindo o finalzinho. Os espíritos superiores não se preocupam de modo algum com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. É interessante, né, que o Espiritismo, a ciência do infinito, como ele diz aqui, vai abranger todos os aspectos, tanto da vida material, tanto da vida social, tanto da vida psicológica, tanto ele da lida vida com os dois planos da vida. Vamos fazer o nosso intervalinho agora. Rádio Rio de Janeiro. Prestemos atenção à música espírita. Dia 4 de junho, às 16 horas, na Fraice, em Higienópolis, a nossa rádio estará fazendo um evento. A música espírita está no ar, a 5ª edição. Para quem gosta de música, não existe nada melhor. E o mais importante é elevar-nos a espiritualidade através da música. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Antes da sequência com o Marcelo, é válido a gente fazer realmente aquele nosso ping-pongzinho. Sim, claro. Com o Marcelo tecendo algumas considerações sobre aquilo que foi explanado pelo Leir. Então, não é à toa. Aqui, eu só posso dizer uma coisinha só, tá? A respeito dessa consideração de Kardec de que a ciência espírita é para ser estudada a vida inteira, para sempre. É porque, vejamos, estamos lidando com os dois planos da vida. E temos que entender que a doutrina espírita não é uma coisa somente a ser aprendida dentro do ponto de vista intelectual. É mais profundo que isso. Isso mesmo. Ela vai falar no nosso cerne, nosso espírito, lá de nossa alma, né? Penetrando profundamente. Por isso que muitas vezes se assustam quando iniciam os seus estudos e outros se maravilham. Eu acho interessante aqui a gente observar, não temos medo de estudar, não temos medo de buscarmos, e a recomendação, nos aprofundarmos, nos dedicarmos, né? Buscar termos continuidade, perseverança. Né? Por quê? Porque como não é um estudo simples e também está relacionado às nossas bagagens espirituais anteriores, né? Então vai ter alguns que provavelmente nunca ouviram falar sobre essa ciência, nem nesta reencarnação, nem outras. E outros que estão mais familiarizados com esses saberes, com esses fazeres. E a partir disso, então, essa ciência espiritual, que também está relacionada com a matéria, ela se dá de forma mais fácil. Para aqueles que às vezes se assombram, né, a importância da perseverança, da continuidade, de buscar ler mais, buscar ouvir palestras, buscar ler os livros. Hoje temos tantos audiobooks, né, que tem pessoas às vezes têm dificuldade da leitura, né? Então vamos ouvir os livros falados e buscando sempre o quê?
entender que pode, em algum momento, ter uma divergência, como ele falou ali, até entre espíritos superiores. Por quê? Porque são espíritos que têm bagagens diferentes. Consequentemente, vão trazer formas diferentes, olhares diferentes, né, sobre aquele determinado ponto de vista. Né? Por exemplo, o espírito que todos conhecem, o Emmanuel, tem uma trajetória que é muito bem narrada em vários livros espíritas, que mostram para a gente, muitas vezes, as palavras que ele utiliza, a forma de pensamento, você vê claramente naquelas bagagens das outras encarnações dele. Então serve como um olhar didático para a gente entender que outros espíritos, com outras bagagens, às vezes vão trazer certas palavras, como a Joana de Anjos, né, que já foi poetisa, estudiosa, então traz um linguajar rebuscado. Então a gente vê como é bonito a gente entender essa relação direta entre esses espíritos e as reencarnações que eles trouxeram e trazer isso para o nosso dia a dia. E nós? Qual é o nosso linguajar? Que reencarnações nós tivemos? Que experiências acumulamos, né? Então acho que é importante também a gente trazer para a nossa vida pessoal essa reflexão. Um pequeno destaque em meio de tudo isso. O que se observa em meio popular é que o nosso povo está levando esta doutrina a uma consideração maior no campo de religiosidade, ao invés de se preocupar com o campo da ciência. A própria expressão espiritismo, ela quer significar, quando coloca o sufixo ismo, transforma a primeira parte, a raiz, num campo de ciência infinita a ser pesquisado. Quando o povo se preocupar em querer gostar de ler livros e conversar mais, então haverá uma evolução mais acelerada. Estão muito presos apenas em uma nova religião, em orações. É preciso ler fundamentalmente, é preciso gostar de ler. E também aprender com as experiências que se vive. Isso mesmo. Digamos assim, é interessante o seguinte: a doutrina, nós temos que ler para raciocinar, raciocinar para entender, entender para nos aproximar dos nossos semelhantes e nos aproximar dos nossos semelhantes para fazer aumentar o afeto que nos une. Isso talvez seja fundamental. Essa junção de todas essas ideias. Exato. Então vamos continuar nossa leitura aqui. Tomemos, por exemplo, né? Isso. Então ele vai dizer: tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo esta palavra uma acepção única, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamá-la de centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, e etc. E todos terão razão, cada um do seu ponto de vista. Olha que coisa fantástica. Eu adoro o Livro dos Espíritos quando o Kardec vai explicar essas questões ligadas ao ponto de vista, para a gente parar, às vezes, com embates, né? Eu penso que a gente trocou as espadas e aqueles mosquetões, aquelas pistolas dos desafios, né? Das disputas, pela disputa das palavras. E às vezes elas estão dando o mesmo significado. Aqui Kardec, né, vai trazer de novo essa ideia do ponto de vista para a gente guardar ela e entender que às vezes o outro irmão tem um ponto de vista diferente do meu. E ele continua: poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem teorias materialistas, e todavia não ser assim. Dá-se o mesmo com a palavra Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, e etc., ou como Einstein gostava de dizer, o éter. Veja como tem essa pluralidade de possibilidades. Mas, em última análise, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o grau inferior até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária.
Um poderá fixá-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja um erro. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Quer que se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, que foi um cientista famoso da época, né? Estão nas notas aqui, ó, Carl von Linneu, de Jussieu, que era também uma família de estudiosos da botânica francesa, ou de Tournefort, que era conhecido como Joseph Pinton Tournefort, que estudou a morfologia e a classificação botânica. Então vejam que todos estudam a mesma coisa, as plantas. Nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, pois, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merece, para só nos atermos àquilo que é realmente sério. Não raro, a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parecia ser o mais disparate, uma similitude que nos havia escapado a um primeiro exame. Então veja que, né, explicação fantástica, trazendo para a gente, né, 3 pontos importantíssimos da doutrina, que é a definição de alma, né, a definição de Deus e a classificação dos espíritos, que elas podem variar. Então não se assuste se de repente um autor aqui, um espírito ali, usar uma palavra um pouco diferente. Mas todas, como ele apresenta aqui, dentro do seu ponto de vista, vão ter o mesmo propósito, que é nos ajudar a entender, a colocar no nosso coração, a refletir nas nossas emoções essas concepções, né? E muitas outras que a doutrina traz. Acima de tudo, Kardec foi um didata. Ou seja, ele pegava aquilo que os espíritos explicavam, sistematizava e transmitia o conhecimento de uma maneira que fosse facilmente compreensível. E o mais importante, desde o começo ele nos traz a noção de que a doutrina espírita é filosofia, é ciência e, por ser filosofia e ciência, tem consequências de ordem religiosa, porque é uma filosofia espiritualista, ou seja, que não concebe meramente vida material. É interessante observar que Kardec nos chama a atenção já desde a folha de rosto do Livro dos Espíritos. Essa questão está lá em cima na folha de rosto. Filosofia espiritualista. Quem lê a folha de rosto já vai saber. Não é materialismo. Ponto. A partir daí, nós vamos estudar as 2 dimensões da vida. A vida física e a vida espiritual. E vamos entender para que as 2 situações da vida física e da vida espiritual, digamos assim, se prestam, que tipo de educação nós vamos absorver destas experiências. Vejamos bem, Marcelo disse uma coisa muito certa. O discurso de Emmanuel é um, o discurso de André Luiz é outro, o discurso de Marco Prisco, que também escreve através do Divaldo, é outro, o discurso de João de Ângeles é outro. Ou seja, todos são espíritos que estão numa condição acima da nossa, mas o mais importante, todos com capacidade de nos transmitir conhecimentos de grande profundidade, e nós temos que prestar atenção não somente na palavra, mas no conteúdo. Sim. A letra mata.
É preciso entender a letra para poder compreender o verbo. Já está nas palavras de Paulo de Tarso. E o Espírito vivifica. Exatamente. Então, não podemos esquecer disso. Que refletamos a respeito, que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um tempo, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista, Pablo e eu, para dar um procedimento a esta tarefa. Nós estamos aqui no capítulo 5º do livro, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos dar prosseguimento no estudo a partir de seu item 6º. Tarefa que caberá a Marta desenvolver para nós na noite de hoje. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Tony. Vamos dar prosseguimento, então, a este tema do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e esse tema de hoje é causas anteriores das aflições. Então, nós já vimos as causas atuais no outro programa, e agora cabe-nos ver as causas anteriores, aquelas que não estão expostas, explícitas, e que você se pergunta, mas não é possível, né? Por que eu estou passando por isso? Então essas são as causas anteriores das aflições. Então vamos ver o que Kardec nos fala sobre isso. Ele nos diz: entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Quer dizer, então, a pessoa fica achando que aquilo ali, meu Deus, aquilo desceu sobre mim, caiu sobre mim como um paraquedas e eu não sei, né, o que é isso, por que eu estou passando por isso. E ele diz, parece até atingi-lo como por uma fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Então, nós vamos ver
o porquê de tudo isso, né? De tantas coisas que aparentemente nós não encontramos causas, mas por quê? E aí vem aquela pergunta, né, que muitas vezes a gente ouve: por que eu passar por isso? Quando, na verdade, é como explica Kardec aqui para nós. Todas essas questões não têm causa aparente nesta encarnação, nesta existência. Então, o objetivo desse tema, né, estudar as causas anteriores das aflições, é justamente de nós nos esclarecermos acerca, né, de que os tumultos, os tormentos que nos afligem, decorrem de erros praticados por nós mesmos nesta ou em outra vida. No caso aqui, como não há explicação nenhuma plausível nesta existência, em outras existências, em outras vidas. E dessas provas, né, buscadas para nos levar ao progresso, destacamos a ação da justiça divina e a distribuição destas parcelas de sofrimento e o seu efeito salutar, né, no aperfeiçoamento de cada espírito. Então, o objetivo é esse, para que nós possamos atender à lei de justiça, que, lógico, a lei de justiça envolve e atende a todos e atinge a todos, não necessariamente na mesma existência em que o erro é praticado, mas temos aí, né, uma esteira de existências para que isso aconteça. Então, quando não localizamos o motivo nesta existência do sofrimento que a gente passa, com certeza está em outras. E, lógico, isso vai acontecer para que nós atendamos à justiça divina, porque erramos, prejudicamos pessoas, e isso precisa ser ressarcido, e, lógico, neste evento nós aprendemos, nós desenvolvemos o progresso, o aperfeiçoamento do espírito, porque aprendemos aquilo que não foi correto e que fizemos. Então ele segue. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de que a alma foi criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo? É merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal. Quer dizer, então, crianças que nascem com problemas sérios, né, que têm doenças incuráveis e que já nascem com esse problema, a gente se questiona, né, o que elas fizeram nessa existência para que merecessem essa prova, essa expiação. Então, com certeza, elas nada fizeram nessa existência, porque acabaram de nascer. Mas algo, não houve tempo de praticar, como ele diz aqui, nem fazer o bem nem o mal, né? Mas no passado, alguma coisa eles fizeram para gerar aquela causa. E a consequência, nessa atual existência, são essas dificuldades, essas dores, esses sofrimentos. E ele segue: no entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Quer dizer, se Deus está fazendo através de suas leis a justiça acontecer, e lógico, Deus não pune
o mal que não se fez e nem o bem que se fez, porque o bem não pode ser punido, ele só pode ser aplaudido e agraciado. E ele, então, claro que essa causa, esse efeito tem uma causa inteligente e justa, porque Deus é justo. Então é interessante a gente ir, né, seguindo aos pouquinhos com esse raciocínio de Kardec, para que a gente chegue à conclusão de que não há injustiças acontecendo conosco, né? Não há injustiça. Algo aconteceu. Ah, mas eu nem sei o que é. Bom, tudo bem, você não sabe. E nós vamos ver mais adiante que as causas, né, do esquecimento do passado, Kardec vai desenvolver aqui, e os motivos de resignação. Por quê? Porque até é bom a gente nem saber. A gente pode até ter uma ideia, fazer algum tipo de reflexão acerca, mas na maioria das vezes nem é bom saber, porque nós iríamos ficar chocados. Então, o que interessa saber é que se Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se fez, é evidente que essa causa é justa e, sendo justa, cabe-nos então termos resignação, cabe-nos termos paciência para superarmos aquela dificuldade. Então, vamos desenvolver aí não só a resignação, como a paciência. Então, olha como nós já estamos trabalhando, né, movimentos que nos levarão a um progresso, a uma melhoria. Então, não podemos reclamar. E a reclamação, logicamente, vai fazer com que a gente perca tudo que estaria recebendo já de crescimento, caso entendêssemos, basta entendermos que Deus é justo e que Ele não iria infligir a nós nada que não fosse justo. Então ele diz: por outro lado, Deus não punindo o bem que se fez, nem o mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós o fizemos em outra. Esta é uma alternativa que é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Quer dizer, nós temos que chegar a essa inferência, não há outra a chegar, desde que você entenda e não tenha dúvidas de que Deus é sempre justo e que Ele jamais permitiria que você passasse por certas coisas se não houvesse ali uma justiça operando sobre você. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea. E se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã. Porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, a sua razão de ser. E aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, é importante que a gente não tenha dúvidas acerca da bondade de Deus e da justiça de Deus, da perfeição da justiça de Deus. E, lógico, se você chega a essa conclusão e não tem dúvidas acerca disso, você só pode constatar que você pecou, errou, e por isso você pede perdão a Deus para que Ele, então, amenize ou te fortaleça para você ultrapassar aquelas provas. Então é importante, né, a gente entender que quando nós, como ele diz aqui, né, se estamos passando por alguma dificuldade, é porque, na verdade, nós erramos. Isso é importante a gente constatar. Ao invés de a gente ficar com aquele questionamento, por que eu? E por que isso foi acontecer justo comigo? Não, é entender que Deus é perfeito e na sua perfeição Ele é justo e bondoso. Então, se você está passando por aquilo, até mesmo, talvez você devesse passar por coisa até mais difícil. Mas em sua misericórdia, em sua bondade, Ele ameniza.
ameniza e você passa, então, de uma forma menos intensa. Né? Ele segue: tanto os sofrimentos devidos a causas anteriores, como os resultados das faltas atuais, são muitas vezes a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma justiça distributiva, rigorosa. O homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta ou fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, e etc. Bom, então, é importante também que a gente perceba que essa justiça, ela é uma justiça, como ele diz aqui, é distributiva e é rigorosa. E é justamente você vai passar por aquilo que você fez outros passarem. No caso aqui, nas causas anteriores, em vidas pregressas. Agora, aquele então que sofre muito pode constatar que sofre muito porque errou muito, né? E ele deve então agradecer a Deus a oportunidade que está tendo de passar por certas coisas de maneira que ele vai aprender, ele vai crescer naquelas situações e vai com certeza não mais infligir aos outros aquilo que ele fez no passado. E que agora ele está recebendo e sentindo na pele como é ruim, como é difícil e como é doloroso. E podemos também constatar que aquele que passa por certas coisas, muitas vezes, se ele tem uma postura de reclamação, de queixume, com certeza ele está passando por uma expiação. Mas existe também aquele que passa por dores e sofrimentos intensos, mas que não constitui uma expiação, e sim uma prova, pedida por ele mesmo ou por ela mesma, né, para que ele cresça, para que ele progrida. Né? Então ele vai evoluir, vai progredir, e a gente vê isso quando observa que a pessoa não reclama. Quer dizer, é um pedido consciente de que aquilo vai ser difícil, doloroso, sem dúvida, porém vai ajudá-lo a crescer, a progredir espiritualmente. Então você observa. Então por isso a gente percebe que também não é necessário e muito menos correto você avaliar, né, e tirar ali uma fotografia do sofrimento humano e dizer, também, né, deve ter feito isso, aquilo, não. A gente pode até fazer essa avaliação para nós mesmos, né, olha, não sei, talvez, se eu passo por essa situação, quem sabe, né, usei minha inteligência de forma inadequada, enfim, e várias outras questões, mas você não pode fazer uma avaliação dessa do sofrimento alheio. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, ele pode não estar passando por uma expiação, e sim por uma prova que ele pediu para passar. Então, vamos cometer em vários erros, né? Vamos errar porque estamos avaliando, julgando o próximo, vamos errar porque, com certeza, nada daquilo que a gente achou tinha acontecido com a pessoa. Muito pelo contrário, a pessoa está passando ali por uma prova que ela mesma pediu para progredir, além de não ser caridoso, né? Então, com certeza vamos observando, né, dentro dessa visão, dessa postura que Kardec nos apresenta, o como é importante a gente ter esse conhecimento de vidas pregressas e de que existem causas anteriores das aflições. E ele diz, assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência,
porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento de um modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. Muitas vezes a gente fala, diante de certas injustiças, até mesmo em relação a crimes, que a gente diz, meu Deus, que absurdo, sabe, eu tinha que ver essa criatura pagar aqui, mas não, a justiça divina não é interrompida. Está aqui bem claro, Kardec atesta isso. E nós só passamos pelaquilo que merecemos, por aquilo que nós, na realidade, ou porque pedimos para passar e progredir, ou porque de fato estamos expiando algo que fizemos de forma equivocada no passado. O homem jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria, e que só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Então, olha que coisa interessante, como Kardec, através do raciocínio, da lógica, como ele nos leva, de forma indutiva e dedutiva também, a percebermos a justiça e a bondade de Deus. Então isso é muito importante, porque nós não somos compelidos a acreditar em algo que nos é imposto. Olha, Deus é bom, Deus é justo, você tem que entender isso. E pronto. Não. Ele vai nos mostrando e fazendo com que a gente raciocine, e através da sua lógica, ele nos traz raciocínios que nos mostram que Deus não só é justo, não interrompendo o seu processo de justiça, quer dizer, aquele que errou vai ter que ser responsabilizado pelo erro que cometeu, mas também porque nós seremos justiçados, caso alguém tenha nos prejudicado. E o mesmo acontece em relação de nós para com os outros. Nós teremos que passar pelo crivo da justiça para merecermos depois a misericórdia e o perdão. E ele segue aqui: as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas essas tribulações são livremente colhidas e aceitas por espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Quer dizer, não só você não perde o conteúdo pedagógico, porque você retoma esse conteúdo pedagógico em outra existência, do ponto que você parou, como aquele que sofreu pelo teu erro também será justiçado. Não tem a interrupção, não acontece. É gente que pensa que houve ali uma interrupção. E ele segue: portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações que castigam pelo passado e provas que preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Então, é sempre um processo pedagógico misericordioso que nos dá a condição não só de reparar os erros, mas, sobretudo, os de aprender com esses erros e, logicamente, não errar mais. E aqueles que sofreram as consequências dos nossos erros, lógicos que são justiçados, e não se sentem mais, não se sentirão, quando voltarem à erradicidade, não se sentirão mais injustiçados. Bom, nós temos ainda 2 itens que não dá tempo de terminarmos. É muito grande
esse tema. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.